Amém. Oi, gente. Oi. Valeu. Irmãos queridos, hoje está sendo um dia muito especial para nós. Duas coisas importantíssimas estão acontecendo hoje. Um dos eventos, desses dois, é de extrema importância, porque a partir da maneira como nós reagimos a Ele, da maneira como nós respondemos a Ele, essa decisão que nós viermos a tomar pode mudar não apenas a nossa vida, mas também a nossa cidade, o nosso próprio país. Não me refiro às eleições, mas me refiro ao aniversário da igreja. Nós estamos na presença daquele que pode todas as coisas. É aqui que todas as coisas se resolvem. É diante de Deus que as coisas acontecem. Nós estamos lidando com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso, irmãos, esse momento aqui em que nós celebramos o nosso Deus, apesar das eleições serem algo de fato importante, nós precisamos ter consciência do que está acontecendo politicamente no país. Sobretudo, ou ainda muito mais importante do que as próprias eleições, é o posicionamento do nosso coração diante de Deus. Pode parecer engraçado a maneira como eu comecei a falar aqui, mas essa é a mais pura verdade. É na presença de Deus que todas as coisas se definem, porque é a igreja quem tem, é a igreja quem leva a única mensagem capaz de fazer diferença de fato na vida das pessoas. É a igreja que leva uma mensagem capaz de modificar de uma maneira real, profunda, definitiva, a vida da nossa cidade, a vida do nosso país, muito acima do que qualquer ideologia política. A mensagem do Evangelho tem poder de transformar todas as coisas. E é por isso que eu queria hoje falar para vocês sobre a parábola do grande banquete que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Essa parábola começa dizendo que certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. Assim começa a parábola. Jesus conta a parábola de uma pessoa rica que preparou cuidadosamente uma grande ceia. Esse homem da parábola já havia convidado várias pessoas para cearem com ele, para celebrarem com ele. Essas pessoas receberam bem o convite, houve um acerto prévio, combinaram que iriam e que na hora certa eles estariam lá. Mas na hora determinada, aqueles que haviam deixado o compromisso alinhavado, começam a apresentar desculpas, as desculpas mais esfarrapadas. Então o homem deu ordem ao seu servo, dizendo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, traga os aleijados, traga os cegos, traga os mancos. O servo prontamente obedeceu. Trouxe todos os que ele encontrou para participarem daquele momento de festa, de alegria, de celebração. Mas, depois de todos esses terem chegado, o dono da festa olha e diz: veja, ainda há lugar, ainda tem espaço para mais gente. Então ele dá uma ordem para o seu servo, novamente diz: olha, vá pelos caminhos e valados, ou seja, vá agora a todos os lugares e obrigue essa gente a entrar, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Eu quero que a minha casa fique cheia. Então ele diz: vão, tragam qualquer um. Vão, eu quero celebrar com muita gente. Meus irmãos queridos, essa parábola, ela fala da grandeza e da urgência da missão que Jesus nos dá. O objetivo dessa parábola de Jesus é falar para nós que Ele nos deu uma missão que não é apenas importante, não apenas é vital, mas é sobretudo extremamente urgente.
Gente, no início do ministério de Jesus, ele convida a todos aqueles que se acham cansados, abatidos, aos feridos, aos perdidos. Ele convida aqueles que não têm mais esperança em nada e diz a eles: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para vocês. Depois, aqueles que aceitaram o convite de Jesus e de fato vieram a Ele e foram a seu devido tempo, tratados, curados, tiveram suas vidas transformadas, foram libertos. A esses, Jesus diz: agora, vocês estão prontos? Vão! Mateus 28, 18 e 19, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ou seja, uma vez que eu tenho toda a autoridade, tenho todo o poder, uma vez que nada pode fugir ao meu controle, eu digo a vocês: vão e façam discípulos de todas as nações. Gente, é assim que Jesus age, é assim que Ele faz com a gente. Em primeiro lugar, Ele sempre nos chama, antes de tudo e sobre todas as coisas, para nós estarmos com Ele. A prioridade de Jesus não é que você saia fazendo muitas coisas. A prioridade de Jesus não é para você realizar muitas tarefas. A prioridade de Jesus não é para você fazer grandes feitos, ainda que para a sua própria glória. Mas a prioridade de Jesus para todos nós é que nós venhamos a estar com Ele, é que a gente crie intimidade com Ele, é que a gente conviva com Ele, é que Ele se torne em primeiro lugar e acima de tudo a nossa companhia permanente, a nossa companhia constante, Ele seja o nosso amigo do dia a dia. A prioridade do chamado de Jesus para os seus discípulos foi assim, ao longo da história tem sido assim e continua sendo assim nos dias de hoje. O convite de Jesus sempre começa com: venham a mim, antes de qualquer coisa. Aqueles que atendem o convite têm a sua vida transformada. E aí sim, depois que a nossa vida é transformada por Jesus, pela sua companhia constante, pela ação do seu Espírito em nossos corações, Ele coloca uma missão dentro de nós. Nós começamos a sentir um ímpeto, uma vontade de realizarmos a vontade de Deus. Nós passamos a ter isso como um alvo primordial, um alvo prioritário em nossas vidas. Então é por isso que quando nós chegamos nesse estágio, Jesus então diz: agora vão, venham a mim, e a nossa vida é transformada. Ele coloca uma missão no nosso coração, e a partir desse momento Ele diz: agora vão, porque eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até que eu venha buscar a minha igreja. Meus irmãos, uma coisa que a parábola deixa claro é que no reino de Deus há de fato lugar para todos. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. Só há um jeito de entrar, mas há lugar para todos. A verdade é que ninguém é bom demais para entrar no reino dos céus por suas próprias obras. Por outro lado, ninguém é ruim demais que não consiga entrar nos céus pela obra que Jesus realizou por nós. Não existe ninguém bom demais para ir direto ao céu. E também não existe ninguém que é mau demais que por Jesus não consiga alcançá-lo. A verdade é que não importa muito o nosso passado. Agora, pela graça de Jesus, todos nós podemos nos assentar ao redor da mesma mesa, podemos desfrutar do mesmo banquete. Ele chamou os frustrados,
os endividados, os marginalizados, os infelizes, os pobres, e àqueles que aceitaram o convite, venham a mim. Agora se sentam ao lado dos arrogantes, dos prepotentes, dos egoístas, dos ricos, que também renderam a sua vida a Jesus e por isso deixaram de ser. Irmãos, ao redor da mesa, todos aqueles que têm sua vida transformadas por Jesus recebem um assento, podem participar. E a pergunta que eu faço para a nossa querida igreja, nesse dia em que ela completa 18 anos, Jonathan estava lembrando, gente, eu vendo aqueles vídeos antigos, Carlito trabalhando na sede antiga, construindo com as suas próprias mãos ali, corrimão, várias obras de madeira, foi o nosso próprio querido presbítero Carlito que fez, pessoalmente. Se você ver a história da igreja, se você vir a história da igreja ao longo de tantos anos, quantas coisas aconteceram, quantas coisas tremendas Deus fez, quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades tivemos e chegamos até aqui. Quantos desafios. Mas a pergunta que eu faço é, uma vez que no reino de Deus há lugar para todo mundo, pergunta de hoje que Deus faz ao meu coração e faz a nós nesse momento é, você continua disposto a se sentar numa mesa com esse tipo de gente que foi citada aqui? Você continua amando mais a Jesus do que um status social? Você continua disposto a frequentar uma igreja que é aberta e que acolhe a todo pecador que busca por mudança de vida e salvação? Você está disposto a viver no meio de uma comunidade que muitas vezes se torna uma comunidade incômoda, uma célula desconfortável, um grupo de discipulado complicado, porque essas pessoas entenderam o chamado de Deus, que o Senhor não veio para os sãos, Ele não veio para os bons, Ele não veio para os justos, para os que se consideram saudáveis, mas Ele veio justamente para os complicados, Ele veio para os doentes, Ele veio para os pecadores. Você continua disposto a frequentar uma igreja que aceita esse desafio da parte de Deus, ainda que isso venha lhe custar você ter que sair da sua zona de conforto? Você precisa saber de algumas coisas. Primeiro, você precisa saber que Deus ainda deseja ganhar um grande número de almas. Deus ainda deseja ganhar um grande número de almas. É verdade que a porta é estreita, é verdade que o caminho é apertado, mas ainda assim o Senhor deseja alcançar a muitos. Na parábola, Jesus diz claramente, olha, muita gente foi convidado para aquele banquete, mas apesar disso, de muita gente ter sido convidada e muita gente ter sido arrastada para aquela ceia, ele no final diz, ainda há lugar, vão lá e tragam mais pessoas. Esse privilégio que vocês estão tendo não pode ficar restrito a vocês. Vocês não podem tratar a paz que emana, ou a paz que vem, a paz que acontece no coração daquele que tem sua vida transformada por Jesus, como algo exclusivo seu. Nós não temos o direito de viver em paz, confortavelmente, enquanto tantos estão vivendo em profunda aflição, em grande angústia. Bodas do Cordeiro, que acontecerão na eternidade, será uma enorme festa. Das bodas do Cordeiro, participará uma grande multidão. O apóstolo João teve uma visão desse momento, e ele diz, olha, eu vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, uma grande multidão. A mesa do Senhor cabe muita gente.
Ele quer muita gente para a festa. Segunda coisa que você precisa saber é que o convite para essa celebração, o convite para esse banquete é impagável. Você não tem como pagar. Apesar disso, ele é gratuito. Se fosse vendido, nós jamais conseguiríamos pagar o preço devido. Mas o que nós vemos na parábola é que o Senhor diz: venham, porque já está tudo pronto. Vê o que acontece? Venham para a celebração, porque vocês não têm mais nada a fazer. A festa já foi preparada. Já foi tudo feito, tudo realizado. Não falta nada. Você não precisa fazer absolutamente coisa nenhuma, porque o Senhor já preparou todas as coisas. Se você fosse pagar o preço, você jamais conseguiria. Mas o Senhor preparou tudo para nós. Naquele momento em que Jesus está na cruz, e ele suspira pela última vez, ele então dá o grande brado: está consumado, está terminado, não resta nada mais a fazer, acabou, tudo que me foi ordenado foi realizado, todas as tarefas que precisavam ser feitas o foram, não sobrou nada para vocês. Agora, tão somente aceitem o convite, porque esse convite, ele é de um valor imensurável. Todavia, para aqueles que o recebem, ele sai de graça. Mas você precisa saber também que alguns tratarão esse convite com negligência, que foi o caso dos exemplos que Jesus deu na sua parábola. Alguns serão negligentes, nem todos aceitarão o convite, nem todos entenderão a importância. Veja que os motivos da recusa são absolutamente banais. O primeiro disse que não poderia participar do banquete que havia sido previamente acordado, que ele iria, foi feito um acerto, foi agendado, mas ele diz que não poderia participar porque ele havia comprado uma propriedade. O outro não poderia participar porque comprou uma ferramenta nova para o seu trabalho. Outro ainda não poderia participar porque ele havia se casado e a festa de casamento se estendia por 7 dias. Então ele não podia abrir mão de um dos dias da sua própria festa para estar no banquete para o qual já havia sido feito aquele acerto antecipadamente. Eu queria destacar esse ponto, gente. Eu acho que esse ponto é o ponto crítico que a gente precisava ouvir essa noite. E acredito que Deus tenha nos trazido aqui para nos falar a respeito dele. Sem dúvida que os pecados morais são coisas graves, mas nos dias atuais, eu acredito que algumas vezes o apego forte, o apego desmesurado, o apego grande que nós temos por determinadas coisas ou situações, que em si não são necessariamente pecado, mas o apego do nosso coração talvez chegue a um nível tal que isso nos desvia da missão que Deus nos deu. São coisas que não são em si mesmo ilícitas, são coisas que não são em si mesmo pecado, mas pela maneira como tratamos, por um apego elevado demais, grande demais, um apego fora do necessário, então isso nos desvia da nossa missão. Durante muitos períodos da história, o inimigo tentou calar a igreja através de perseguições cruéis, sangrentas. Sim, acontece hoje. Na China, Coreia do Norte, nos países islâmicos, existem cristãos sendo martirizados por causa da sua fé. Mas na igreja ocidental, talvez a gente ainda não deva ter uma grande preocupação em relação a isso.
Ou seja, a nossa preocupação aqui não é com uma perseguição cruel e sangrenta em virtude da nossa fé, pelo menos não por enquanto. Mas nos últimos dias, o inimigo tem mudado a sua estratégia em relação a nós. Mais uma vez, a igreja ocidental, a igreja da Europa, a igreja da América do Norte, a igreja da América Latina, a igreja do Brasil. O problema dos cristãos da igreja ocidental do século 21 não é propriamente a perseguição, mas a acomodação. Nos primeiros séculos a igreja era perseguida e à medida que a perseguição se intensificava, os cristãos se tornavam ainda mais maduros na fé, a igreja se expandia e a fé era purificada. E a consequência é que o evangelho ia sendo pregado com mais e mais poder. A mensagem ia crescendo, a mensagem ia alcançando todo mundo que a desconhecia até então. E o que consolava aqueles irmãos dos primeiros séculos, diante daquele nível de perseguição? O que consolava aqueles irmãos eram as promessas de Jesus que dizia: olha, eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo com vocês, no entanto, logo eu volto para buscar vocês. Então, quando aqueles irmãos eram martirizados no Coliseu, viravam tochas vivas no palácio de César, eles partiam para o martírio com seu coração em paz, poderia dizer até com alegria, porque eles imaginavam, eles criam, eles confiavam nas promessas de Jesus, e eles sabiam, Jesus voltará para buscar a sua igreja. O consolo daqueles irmãos, a todo tempo, era a volta de Jesus. Eles sabiam, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, estamos de passagem. Logo essa vida aqui vai se acabar, logo ela vai passar, logo tudo isso ficará para trás. E a nossa fé será grandemente recompensada. Então a expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento, Jesus vai voltar daqui a pouco, pode ser essa noite. Isso dava a eles força para prosseguirem. A esperança da igreja nessas épocas de perseguição sempre foi a volta de Jesus. Presta atenção aqui, irmão, irmã. Talvez nós sejamos a primeira geração de toda a história da igreja que não anseia efetivamente pela volta do Senhor. Talvez nós sejamos a primeira geração que não está muito preocupada com a volta de Jesus, com a brevidade da sua volta para buscar a sua igreja. Então, pensa comigo, por que nós estaríamos? A gente mora em boas casas, nossos filhos estudam em bons colégios, temos plano de saúde, as coisas vão bem. Muitos moram num lugar onde tantos vêm passar férias. Porque eu teria pressa de Jesus voltar? A vida está tão boa por aqui. Boa, fácil, confortável. Irmãos, vocês percebem? Esse é o perigo que nós corremos. O perigo que a igreja ocidental do século 21 passa. Não é o perigo da perseguição cruel, não é o perigo da sua fé ser proibida ou ser martirizada, mas o perigo que nós corremos está nas facilidades que nós temos, no conforto que adquirimos, na vida mansa que nós passamos a ter, na falta de desafios, na ausência de problemas sérios e reais. A igreja ocidental, ela não tem esses problemas como a igreja do primeiro século ou a igreja do leste europeu e do oriente. Nosso grande problema é a indolência. Nosso grande problema é a preguiça. O nosso grande problema é a apatia. Esses são os nossos maiores inimigos. Esses são os nossos maiores rivais. Mas eu queria dizer para vocês hoje aqui, gente, que a igreja oceânica sempre foi uma igreja casca grossa,
no bom sentido. A igreja oceânica, ela passou a ter ar-condicionado tem pouco tempo, não faz tanto tempo assim. E a igreja se reunia aqui e essa tenda sempre lotou, apesar de no verão alguns ministros de louvor passarem mal e não conseguirem ficar tocando aqui com uma sensação térmica de 45, 50 graus aqui dentro da tenda. E a igreja lotada, e algumas pessoas saíam carregadas por problema de saúde, porque elas não aguentavam aquele calor insuportável. Mas semana após semana voltavam, semana após semana vinham, porque tinham certeza de que Deus está nesse lugar, e se o Senhor está aqui, o conforto é o que menos me importa. A igreja oceânica, há mais de 20 anos, que faz retiro. Nosso primeiro retiro foi num lugar chamado Cova da Onça, em Itaipuaçu. Ali a casa, era uma única casa de residência, ficou lotada com 30 e poucas pessoas, 40 pessoas, e todos ali apinhados nos poucos quartos que havia. Aí tivemos uma grande evolução, saímos de lá, fomos para um colégio em São Gonçalo. Verão, 40 graus. Sabe qual a consequência disso? Sempre tinha fila de espera nos retiros. A igreja sempre quer ir, não importa se é São Gonçalo, não importa se na Barra da Tijuca, no Leblon, não importa se é em Teresópolis, não importa se é em Nova Iguaçu, não importa se é no meio do deserto, porque a igreja sempre entendeu que é infinitamente melhor o deserto com Deus do que Canaã sem Ele. Então, o que nós queremos é a presença de Deus. Então, aonde Deus manifestar a sua presença, ali a igreja oceânica sempre esteve. Nunca priorizou o conforto, nunca priorizou o luxo. Me lembro que até hoje muita gente sempre deixou, várias pessoas, várias situações, gente deixou de viajar, deixa de viajar, porque domingo haverá culto no Oceânica. Tem gente que viaja e marca a volta para chegar logo após o almoço, para não perder o culto de domingo, porque sabe que dali virá uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra é muito mais importante do que qualquer fim de semana em hotel de luxo que haja por aí. Então as pessoas fazem isso não porque elas são obrigadas, tolhidas, se sentem pressionadas. Elas fazem isso porque elas amam a Deus acima de tudo. Elas fazem isso porque elas amam a Jesus sobre todas as coisas. Elas fazem isso porque elas têm mais prazer em estar com Jesus do que estar num quarto confortável de qualquer outro lugar em que Deus não esteja se manifestando com a mesma intensidade que ela sabe que estará se manifestando aqui. E é por isso, gente, por causa dessas atitudes, que eu creio do fundo do meu coração que Deus tem se alegrado com essa igrejinha, que começou simples, que não se ufanou, não se tornou arrogante, não se tornou prepotente, mas apesar de ter crescido, mantém essas características de uma igreja quebrantada, uma igreja humilde, uma igreja que reconhece que em si mesmo não é nada, mas que em tudo depende do seu Senhor, do seu Salvador, sabe e deseja mais do que qualquer outra coisa, como o pastor Marcão acabou de dizer, o que nós mais desejamos, o que nós mais queremos, o que nós mais queremos é ser um povo no meio do qual o Senhor vive, Deus habita, sobre o qual Ele reina e do qual Ele se alegre. Irmãos, a gente não faz questão de cadeira confortável, de aparelhos magníficos. Tudo que puder melhorar, a gente vai melhorando. Mas o que a gente faz de fato questão é que o Senhor esteja sempre entre nós, seja nas células, seja nos encontros de discipulado, nos cultos de domingo, aonde nós estivermos, que ali o Senhor manifeste a sua presença, isso vai fazer toda a diferença. É isso que nós sempre buscamos, isso que nós sempre desejamos.
Finalmente, irmãos, você precisa saber que Deus nos deu uma missão e nós precisamos terminá-la. Deus nos deu, como igreja, uma missão e nós precisamos terminá-la. Para Jesus é tão importante você pregar o evangelho do outro lado da rua, como é importante você pregar o evangelho do outro lado do mundo. Para Jesus, o outro lado do mundo não é mais importante do que o outro lado da rua, nem vice-versa. A igreja oceânica sempre teve essa visão. Nós precisamos pregar o evangelho. Veja as expressões que Jesus usa na parábola. Enviou o seu servo, vá rapidamente, traga todos, vá, ainda há lugar. Essa é a descrição, essa é a síntese da nossa missão. Deus quer a casa cheia para a grande festa do Cordeiro. E ele ainda termina com uma expressão que eu vou falar para vocês, não é todo mundo que entende. Ele diz, vão e obrigue-os a entrar. O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo, irmãos queridos, é tão importante isso que Deus está falando com a gente. Isso é tão significativo, isso é tão relevante, que você precisa usar todos os meios de persuasão que você tiver para resgatar as pessoas das trevas, trazê-las para o reino de Deus. Nós estamos falando de céu e de inferno. Nós estamos falando de vida eterna e de perdição eterna. Nós estamos falando de coisas que são sérias demais. A gente está falando de coisas que são absolutamente irreversíveis. Depois que o nosso tempo terminar aqui, não tem mais volta, não tem segunda chance, não tem outra opção. Então a hora, irmãos, é essa. Vá, ainda há lugar, obrigue-os a entrar. Quero terminar dizendo que Deus te deu, igreja querida, uma missão. Essa missão é muito importante e essa missão é extremamente urgente. O Senhor quer a casa cheia e ainda há lugar para muitos. Eu estou em falta com alguns irmãos aqui e queria, nesse momento, começar a me redimir em relação a alguns. Então, irmãos, vejam só. Durante todo esse tempo, todos esses anos, mais precisamente de 2005 para cá, existe um grupo de pessoas que semana após semana se entrega, ajudando a gente a cuidar do povo, que são os nossos líderes de célula. Eu queria pedir que esses líderes ficassem de pé aí onde vocês estão. Por favor, fique de pé rapidamente, que não dá para a gente esperar muito tempo. Vocês que são líderes de célula, fiquem aí. Por favor, gostaria que a igreja visse vocês. Então, gente, essas pessoas queridas, semana após semana, fica de pé aí, não senta não. Essas pessoas, semana após semana, elas se dão, elas abrem mão talvez do seu conforto, horas preparando a reunião, por se exporem, muitas vezes elas são criticadas pelas pessoas que elas mais ajudam, mais amam, mais se dão. Então, esses irmãos que vocês estão vendo aí, são pessoas assim do mais alto valor, pessoas extremamente admiráveis, queridas, é gente preciosíssima que tem ajudado a gente nessa missão de pastorear a Igreja Oceânica. Então, eu queria pedir para o senhor louvar a Deus aí pela vida dessas pessoas. Amém. 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 Glória a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Vocês são muito queridos e preciosos. A gente louva a Deus pela vida de vocês. Glória a Jesus. Amém. Então, gente, também queria, assim, aproveitar o momento também, tirar um pouco, ou reduzir um pouco a minha dívida com as pessoas que hospedam células na sua casa. Houve uma época que nós hospedávamos
3 células em uma única semana na nossa casa, eu e Fátima. Gente, eu amava aquilo. Então, não tem jeito. Ou você é hospitaleiro, ou você não é hospitaleiro. Tem gente que gosta de receber, e a Bíblia diz que tem gente que fazendo ou praticando hospitalidade chegou ao ponto de hospedar anjos na sua própria casa, e tem gente que não é muito aberta a esse tipo de coisa, ainda que a Bíblia recomende que todo cristão devesse ser, tá certo? Aí eu queria pedir também para aquelas pessoas que hospedam célula na sua casa que também ficassem de pé aqui, que a gente gostaria de ver vocês. Você pode ficar de pé, por favor? Gente, olha também que coisa maravilhosa. A gente sabe como é isso. Desarruma a casa, ou melhor, arruma para a célula. Às vezes tem criança que, enfim, nem precisa falar que é festa, a gente está falando só de coisa boa. Então não vamos falar de criança na casa, na hora da célula não, tá bom? Mas então, gente, olha só, essas pessoas, eu entendo que como o Antigo Testamento fala, que eventualmente a arca da aliança parava na casa de uma pessoa, e Deus abençoava aquela pessoa imensamente, realmente eu vejo, entendo e reconheço como que hospedar uma célula na sua casa é algo tão incrível, que é como se você estivesse recebendo a arca da aliança ali dentro do seu lar. Hoje não existe mais aquele caixote de madeira, mas espiritualmente, como a arca representava a presença de Deus, semana após semana, Deus está se manifestando na sua casa. Deus está usando ali aquela propriedade que Deus te deu para gerenciar para Ele, de maneira que o nome de Jesus está sendo honrado e glorificado lá. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos louvar a Deus pela vida dessas pessoas? Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe muito a vida de vocês. Olha, a gente não tem palavras para agradecer a vocês pela gentileza, pela hospitalidade de vocês. Irmãos, vai faltar muita gente, mas eu também queria, sim, louvar a Deus pelo nosso ministério de serviço. Porque desses irmãos, vocês poderiam ficar de pé aí, quem está aí que é ministério, mesmo quem não está, tem alguém, isso que eu pedi, quem não está de plantão, enfim, está aqui presente. Depois eu queria pedir para os irmãos que estão do ministério transmitirem a todos os demais lá, assim, a nossa gratidão. Queria dizer para a igreja o seguinte: igreja querida, esses irmãos do ministério de serviço não são profissionais, não são pagos para fazer o que eles fazem, são pessoas exatamente como eu e como você, que decidem liberalmente abrir mão do seu culto, abrir mão de estar em comunhão, participando do louvor, ouvindo a palavra com calma, etc., para servir a igreja. Então, muita gente não entende, não dá a esses irmãos o respeito devido, não tem por esses irmãos a admiração que eles merecem. São pessoas queridas demais que abrem mão de situações, abrem mão de uma situação mais confortável, que é permanecer no culto, para servir a igreja. Eu, no passado, já tive essa experiência de ficar administrando estacionamento. Meus irmãos, vocês não têm ideia do que é isso, de ficar administrando a igreja, de ficar cuidando do serviço da igreja. Irmãos, só quem participa é que sabe. Agora que eu estou vendo o Sávio ali, né, que é o líder do ministério. Cadê o Santana? Está por aí também, não está? Tá bom. Tem gente em estacionamento, tem gente fora, sabe? Depois transmite para o pessoal do ministério, assim, a nossa gratidão pela vida de vocês, nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem. Vocês são pessoas muito preciosas, admiráveis, e eu queria publicamente, em nome do conselho, transmitir para vocês e mostrar para a igreja quem são essas pessoas, né, que se dão, que se entregam para simplesmente servir. Eles não ganham nada em troca, né? Eles vão ganhar na eternidade. Lá o Senhor vai conceder a cada um o seu próprio galardão. Então são pessoas queridas demais, que também merecem toda a nossa admiração, todo o nosso respeito. Todas as vezes
você estiver parando o seu carro, se estiver estacionando, que eles falarem qualquer orientação desses irmãos que vestem o colete amarelo, por favor, respeite, porque eles merecem todo esse respeito, como eu acabei de dizer. Eles não estão agindo em seu próprio nome. Se eles estão fazendo alguma coisa, é porque já foi acertado anteriormente. Eles estão agindo sob a direção e a aprovação do conselho da igreja. Então, por favor, igreja querida, entenda isso e ame esses irmãos. Amém? Vamos louvar a Deus. Amém. Amém. Irmãos queridos do Ministério de Serviço, Deus abençoe muito a vida de vocês. E, gente, para terminar essa parte, tem uma galera que semana após semana fica reunida ali no Oceânica Kids, só que eu acho que agora eles também vão estar lá. Os professores do Oceânica Kids estão aqui? Tem alguém aqui do Oceânica Kids? Ah, tem, Suelen, Felipe, que bom. E do Tim? Do Tim? Cadê a Cris Barreiro? Do Baby? Ué, a Cris não está aí não? Beleza. Gente, são poucos representantes, mas o trabalho é árduo demais. O trabalho é muito árduo. Ó, vou te falar, tem pai que não aguenta o próprio filho e entrega para essas criaturas aqui e espera um milagre, sabe como? Assim, traz aquela coisa, solta e espera receber um gentleman de volta, depois de 1 hora de aula com essas pessoas. Meus irmãos, só a graça. Então, mesma coisa, esses irmãos queridos não são profissionais qualificados, não são profissionais, não recebem nada em troco do ministério que exercem, mas dedicam um longo tempo durante a sua semana, preparando sua aula, muitas vezes são obrigados a aturar crianças extremamente mal criadas, rebeldes, que não obedecem nem os próprios pais, e elas continuam ali, perseverando, fazem isso porque amam mais a Jesus do que a qualquer outra coisa. E elas creem que esse trabalho deles, um dia vai render fruto. Como a gente já tem visto aqui, a gente pega uma galera que no passado era insuportável e de repente Deus transforma numa pessoa querida, preciosa. Não quero olhar para ninguém nesse momento, gente. Não quero olhar para ninguém nesse momento. Vou olhar para o teto. Mas então, da mesma maneira, são pessoas dignas de toda a nossa admiração, nosso respeito. Se eu tivesse um filhinho da idade em que eles dão aula, eu nunca sairia da igreja sem passar lá na salinha e agradecesse a eles pelo trabalho que eles desenvolvem. Acho que a igreja deve isso a eles. Acho que os pais devem isso a eles, né? Eles não ganham nada, mas acredito que se ele receber de você apenas isso, uma manifestação de carinho e gratidão, isso vai dar a ele muita força para ele continuar mais alguns meses ali, aguentando o que eles aguentam. Vamos louvar a Deus pela vida desses irmãos? Amém. Gente, Deus abençoe muito a vida de vocês. Existem vários outros ministérios. Com esses aqui, eu realmente me sinto em dívida e por isso fiz essa menção. São pessoas que semana após semana estão aqui, lutando, batalhando, enfim, servindo a Deus. Quero concluir, gente, dizendo que cada vez que você se arrisca a sair da sua zona de conforto para servir aos irmãos, para obedecer a Jesus, você está cumprindo a missão para o qual o Senhor te chamou. Você está realizando a vontade do Pai. Você está escrevendo essa parte tão linda da história da igreja.
Irmãos, a verdade é que, para concluir, Deus está nos enviando. Não estou usando o gerundismo de maneira indevida. Deus está, de fato, nos enviando. Isso é um ato permanente da parte de Deus. Ele quer que a gente vá continuamente, todos os dias, nunca cesse, porque a nossa vida aqui é muito breve. O tempo passa muito rápido. Hoje a gente está falando de um tipo de banquete espiritual que é para acontecer ainda nos nossos dias aqui. Mas há um outro banquete, que a Bíblia diz que são as bodas do Cordeiro. E aí, irmãos, quando nós chegarmos lá, aí sim, tudo aqui terá passado. Lá não haverá mais morte, nem fome, nem dores, porque todas essas coisas terão passado. E habitaremos para todo sempre na presença do Senhor. Enquanto estivermos aqui, somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos aqui para servir ao Senhor mesmo, estamos aqui para fazer a sua obra, o seu trabalho. O descanso vai ser quando nós voltarmos para a casa do Pai. Aí lá haverá descanso, alegria perfeita, plena, paz eterna. Ali, irmãos, mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum foi capaz de ver, perceber, imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Senhor, faz da Igreja Oceânica uma igreja consciente da importância e da urgência da sua missão. Nós queremos te louvar, porque o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus que tem aberto mão da sua glória e majestade para estar aqui no nosso meio. Então nós queremos bendizer o teu santo nome, e nesse dia, Senhor, de aniversário, nós queremos entregar e render a Ti toda a gratidão do nosso coração. Recebe assim as nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.